Belém vai sediar a Conferência das Partes. Muitos países vêm debater sobre as mudanças climáticas. Bem, e nós estamos aqui nesse bate-papo, mais um Clube do Café para vocês, com um café delicioso, é claro. Mas com quem a gente vai tomar esse café é a professora Márcia. Desde já eu agradeço a presença da professora Márcia Alves, que é professora de inglês, e é exatamente isso, sobre isso que nós vamos falar. Como é que tá o inglês aí da galera paraense aí aqui do centro de Belém? E vocês já pensaram como está o inglês de vocês? Logo, logo vocês vão falar do inglês de vocês, tá? Mas a professora Márcia que vai falar bem especialmente sobre isso pra gente. E você, né, que vai participar dessa COP, como é que anda o seu inglês? Você sabe falar, está preparado ou não passou do verbo to be? Sabe pelo menos o the books on the table? Vamos lá, professora Márcia, esclareça um pouco. Olá, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês hoje tomando café e participar dessa conversa no Clube do Café, falando de algo que eu adoro falar, que é o inglês, né? Eu ensino e aprendizagem de inglês, então é um prazer estar aqui com vocês, né? E tem muita coisa acontecendo, né, com relação ao inglês. A gente está num momento bem agitado, existem várias frentes. O inglês, já vamos começar falando que o inglês é uma língua internacional, né? Ele é considerado língua franca, isso significa que é um instrumento que você usa para se comunicar em tudo quanto é parte do mundo. Você pode ir para a China e você vai desenrolar se souber inglês. Você vai para a Índia, você vai desenrolar se souber inglês. Para qualquer lugar do mundo, o inglês é a língua internacional. Ele é um instrumento fundamental. E não seria diferente. Aqui a gente vai ouvir árabes falando inglês, a gente vai ouvir indianos falando inglês, a gente vai ouvir japoneses, chineses, gente de todo mundo falando inglês. E belenense falando inglês também, paraense falando inglês, se Deus quiser. Caldeirão de pessoas com sotaques diferentes. Que legal essa, né, pluralidade, esse caldeirão de culturas e gente falando inglês. Vai ser fenomenal. Ah, isso E a incrível. cidade, ela está preparada? Os ambulantes, os comerciantes, como é que tá essa questão, né? Porque Belém vai ser anfitrião, né? E como é que o povo da cidade está recebendo isso? Olha, é difícil medir, né? Mas existem várias frentes, né, atuando nessa questão da preparação para receber pessoas, para lidar com o público que vai vir aí na COP30, né? Por exemplo, eu sei que tem aí a Usina da Paz, com vários projetos aí para lidar justamente para atender o público, as pessoas, para atender os turistas aí com a língua inglesa. Então, existiram cursos aí para chefes de cozinha, cursos para pessoas ambulantes, que estão no mercado informal, tudo isso aí sendo executado aí na Usina da Paz. Um deles foi um projeto também que aconteceu por meio da professora Érica da UEPA, e ele aconteceu durante 3 meses com alunos da universidade, dando esses cursos para preparar a população para o momento da COP30. Nós temos algumas. Nossa, muito interessante, né? Sim, nós tivemos, e tem outras demandas sendo atendidas aí por diferentes escolas privadas de cursos de línguas, que eu também sei, e sei essa especificamente da UEPA. Então, quem se interessou teve, né, esse apoio para lidar com as pessoas que vêm de fora falando essa língua universal. Né? E quem não teve acesso a essa informação por N motivos, hoje em dia, a língua inglesa, o acesso dela é fácil, né, de qualquer língua. Então, se a pessoa se interessar um pouquinho mais, ela vai na internet, ela vai procurar como se apresentar, ela vai procurar como dar uma direção, como fazer uma descrição física. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de aplicativos, de ferramentas digitais que ajudam as pessoas a terem um pouquinho mais autonomia para aprender uma língua, por mais difícil que possa parecer. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. E a gente vai entrar numa questão bem interessante, né? Porque existe aí uma dificuldade com relação à fala do inglês. As pessoas acham que você precisa
estudar 10 anos, 5 anos, 1000 anos para desenvolver, aí desenrolar um problema É comunicativo. exatamente essa preocupação, né? Porque tivemos, como a própria professora Márcia está falando, né, da Usina da Páscoa, oferecer um curso, mas esse tempo aí de curso, será que realmente preparou? Será que as pessoas que estão se sentindo mesmo preparadas para se deparar com uma pessoa de fora e dar uma direção, onde fica o shopping center, onde fica um supermercado, onde pode comprar alguma coisa, né? Porque a ambição maior é a fluência. Mas eu, enquanto professor também de inglês, né? Então eu acho que essa preocupação, ela não tem que ser assim um bicho, né? De 7 cabeças ou um bicho papão. Não tem que se preocupar com a fluência. Você tem que se preocupar em tentar se comunicar, né, professora? Exatamente, esse que é o fundamental. Para você desenrolar um problema, você tem que ser cara de pau. Não tem que ter medo de cometer erros, porque aí o corpo fala. Então você vai usar o seu corpo para se comunicar. Você vai usar o seu inglês, mesmo que seja um verbo to be, você vai apontar, você vai usar o que você tem de língua, mesmo que seja pouco, para resolver um problema comunicativo. De alguém pedir uma informação na rua, pedindo alguma direção, uma localização de alguma coisa, ou algum tipo de serviço. Então você vai conseguir se desenrolar, né? Com instrumentos, inclusive aplicativos, o Google, as pessoas conseguem desenrolar. Então acho que o principal é você ser cara de pau, é você não ter medo de errar, é você estar ali disposto a ajudar o outro. E aí usar o inglês. Porque a gente não pode idealizar que um curso de 3 meses vai fazer com que você fale inglês fluentemente. A gente sabe que qualquer aprendizado de língua, ele é um investimento de médio e longo prazo. Eu, pelo menos, comecei a estudar inglês com 11 anos de idade. Até hoje eu estudo inglês. Então, inglês faz parte da minha vida. Então, não você querer ter uma fluência e falar com proficiência, creia, é um investimento de médio e longo prazo. O que não significa que você não consegue se comunicar fazendo um curso de 3 meses para resolver um problema específico. Né, para você ali dar uma direção, para você falar de uma comida típica da sua região, para você falar um pouquinho da sua cultura, né? Como eu falei, o que tem que ter é cara de pau, é você estar disposto a cometer erros e a usar as ferramentas que você tem para aquele momento. Até porque a linguagem, né, ela é mais do que, né, verbalizar, né? O gesto comunica, né? Você vai lá e vai falando de várias formas, né? Eu já convivi com uma pessoa que era francesa, eu não entendo nada de francês, e a gente se comunicava assim, né, usando gesto, e claro que eu recorri também para aplicativos que fazem essa tradução, que estão disponíveis aí, né? E sem contar que nós paraenses, né, a gente sabe se desenrolar e a coisa vai. Vamos conseguir, né? A gente sempre dá um jeitinho e a gente consegue. Vai dar tudo Isso certo. aponta também para a importância da língua inglesa dentro das escolas, né? Sim. Porque às vezes a gente vê, né, mas o inglês, né, então a gente está aí no mundo, o mundo todo fala inglês. Né, e parece que o Brasil está um pouquinho atrás disso, né? A gente viaja, eu conheci alguns países, alguns lugares em que todo mundo falava o inglês, né? E a gente sente essa dificuldade. Não sei se isso é uma questão mesmo da nossa grade curricular, né? Que destina um pouco tempo para isso, ou se não há realmente um interesse de se valorizar, porque você vê uma grade curricular extensa para língua portuguesa, para matemática, e esquece que o aprendizado ele é um todo, né? E que a língua inglesa ela é muito importante também, porque se a gente trabalha a cultura, né? E a gente pode transitar entre vários espaços, entre vários universos, por que não também, né? A gente ter um ensino da língua inglesa mais focado dentro da escola, né? Exato, eu sempre cresci ouvindo que o inglês é universal, então não tem como não falar ainda hoje que o inglês é a língua que dá para se comunicar com todos. O que eu digo às vezes para os meus alunos? Se tu cair de paraquedas lá no Japão, tu não morre de fome se tu souber falar inglês. Então tu vai conseguir, tu vai falar com alguém ali, que tem alguém ali que fala inglês. Então tu não vai morrer de fome. E é muito engraçado, né? Porque a gente se apropria do inglês, né? A gente está na rua,
aí cheeseburger. Não sei o quê, né? Eu sempre falo para os meus alunos, o inglês ele está aqui presente, né? Exato. O tempo todo. Você vai no shopping, as lojas estão todas em inglês, né? E na palma da mão, celular. Celular, internet o tempo inteiro, o que a gente assiste, entretenimento. Você estava até falando da questão da rede pública, né? Que a gente sabe que a carga horária dedicada à língua inglesa ela é mínima. Mínima. E também a configuração do sistema não permite com que a gente trabalhe com todas as 4 habilidades, né? Quando eu falo configuração do sistema escolar, é porque a gente tem alunos de 35, 40 alunos numa sala de aula e a gente precisa o que a gente chama de horas de contato, né? Para horas de contato com a língua. Então o aluno tem que ter um pouquinho mais de imersão de carga horária para realmente começar a aprender a língua inglesa. E isso tudo são desafios que a gente enfrenta na rede pública e também na rede privada também, no sistema privado de escola regular mesmo também, porque a carga horária realmente é mínima. Ainda assim, existem alunos maravilhosos autônomos, professores maravilhosos na rede pública que ajudam os alunos também a desenvolver, apesar de todas as dificuldades. Você também como professor da rede pública, eu também como professora da rede pública dou o meu melhor. Mas os professores dentro da das rede condições pública são heróis, né? Porque que a gente tem. opera verdadeiro. Não é fácil, é verdade. E a gente dá conta, muitas vezes, com o desinteresse do próprio aluno, porque ele não se vê falando, ele não se vê nesse mundo, e isso é muito triste, né? E eu tento tirar isso da cabeça dele, eu tento dizer, gente, eu quero ser pelo menos o teu norte, te motivar, pelo menos, para te procurar depois. O que foi bem interessante essa questão da COP30 que deu uma mobilizada, porque é como se o inglês Isso. chegasse um pouquinho mais perto deles, né? No sentido de que, ai meu Deus, já vi gente pra cá de tudo quanto é canto, e aí? Será que eu vou conseguir falar um pouquinho de inglês com essas pessoas? Parece que, e agora será que eu vou ter essa oportunidade? Então, às vezes, muitos dos nossos alunos não se veem, não se apropriam da língua, não se veem se apropriando, porque eles acham que eles não vão ter oportunidades, né? Para que eu preciso aprender inglês? Isso, eles se perguntam muito isso, é impressionante, né? E vocês aí, escreve aí pra gente quais são as suas expectativas com a COP30. E aí, qual é a língua que você vai falar? A gente está falando aqui da língua inglesa, porque é a universal e é o tema. Mas e aí, você fala alguma outra língua, francês, italiano, vai ter essa galera aí Eu também falo aqui na de COP, francês, não eu tô é? treinando meu francês. Tô aí, eu Professora treinando meu Márcia fala francês francês. pra ver se ele dá uma desenferrujada. Vai aproveitar Olha aí, a COP, né? Vou Mas aproveitar a COP. francês é mais fácil, porque o povo lá de Cametá tudo fala francês. Eu já me Já me vu. E por aí vai. Então, francês já é a língua que a gente fala no cotidiano e tá Na ok. via das dúvidas, fale o para inglês, né? O paraense com inglês, né? Vai dar certo. Então, franceses aí, não esqueçam de encontrar a apresentadora que é a Andréia, tá? Que ela fala muito bem. Francês, deixa o eu ver, tá? É francês. comigo mesmo. É. Fora isso, meu inglês é excelente também. Dá pra desenrolar, tenho certeza. Bora tentar? Olha, ela ficou, olha. Tá vendo? Eu não A estudei gente gelou. inglês. É exatamente isso que não pode acontecer. Não estudei inglês, nunca me interessei por inglês. Olha aí. Olha, não pode, já sabe. Agora, né, o príncipe vem aqui, tu vai perder a oportunidade de conhecer alguém da língua inglesa rico, né? Porque tá com medo de falar inglês. Olha, eu não posso, né? Porque eu já tenho meu príncipe, então. Ela vai não deixar posso passar, ela vai dar a nada, oportunidade eu vou- Pra mim, pra É. mim. Vai dar uma oportunidade pra mim. E professora Márcia, tem também os órgãos, né, governamentais que vão estar na frente, né, da COP30. O que eu quero dizer, os policiais, os bombeiros, os próprios jornalistas também da nossa região. Então, você já ouviu, já participou de alguma coisa nesse sentido? Olha, eu posso De falar orientação? Sim, eu posso falar da UEPA, né? Como eu trabalho na UEPA, a gente estava com 2 projetos. Na verdade, está com um acontecendo atualmente. E esse ano terminou recentemente em junho. Nós passamos um ano com um público da Polícia Militar. Então, eles fizeram um ano de curso com a gente. E eles fizeram inglês para propósitos específicos, né? O inglês para propósito específico, a gente desenhou um curso que atendesse e viabilizasse as principais necessidades comunicativas da polícia. E que a polícia provavelmente vai falar com
com as pessoas, com os turistas, com as pessoas que vão receber. Então a gente procurou ajudar a polícia a dar direção, a gente a como descrever se tiver uma situação de furto, como descrever o objeto, como descrever a pessoa, como fazer um relato do boletim de ocorrência. Então essas foram as situações que a gente desenhou o curso para que a polícia tivesse o mínimo de condições para atender esse público que vai vir aí para a COP30. Então não foi um curso desenhado assim para ele falar dos hobbies dele, ou para ele falar das viagens dele, que a gente chama de inglês geral. Né? Não, foi algo que foi desenhado e pensado para que eles pudessem ter ali alguma língua para resolver questões que possivelmente possam ocorrer na COP30, dentre essas que eu acabei de falar de vocês. Sim. E atualmente está com também a Defensoria Pública, esse curso vai terminar hoje, inclusive, o último dia foi hoje deles. A gente estava com 3 turmas online e uma presencial também, no mesmo pensamento, né, de desenhar um curso que possivelmente a gente tivesse um corpus, que é um conjunto de língua que pudesse ajudá-los, instrumentalizá-los para lidar com o público que eles vão atender. Essas foram algumas iniciativas e projetos que ocorreram aí na UEPA, mas como eu falei anteriormente, existem outras que eu desconheço, mas existem do setor privado, de cursos livres, que também estão atendendo várias demandas aí, por conta do evento da COP30, que já vai iniciar a partir do dia 5. Exatamente, tá chegando, né? Eu já poucos dias, né? Acredito que isso já né? Promete um evento de muito sucesso, né? Que eu acho que todos têm um objetivo já claro e acredito que vai dar tudo certo, né? Temos que acreditar que vai dar tudo certo. Exatamente. E mais certo ainda, você correndo atrás aí que ainda dá tempo de assistir vídeos, filme, aperfeiçoar o seu inglês. E a COP30, eu digo que é uma oportunidade, sim. É um estímulo para você procurar até no futuro, porque é um evento que veio para nossa cidade, que veio para o nosso país. Então a gente acaba dando um choquinho aí na gente de realidade, né, com relação à língua estrangeira, em especial a língua inglesa. Que isso mexe, né, com a questão do consumo, das vendas, né, do mercado, do comércio, da compra. Então, eu espero que isso aí seja um incentivo para vocês correrem atrás do inglês, porque nós somos cidadãos do mundo, né? Nós podemos transitar o mundo, né? Professora Márcia Alves também vai dar um recadinho aí para vocês. Sim, eu estava conversando com os alunos da rede pública para eles procurarem aí entender um pouquinho mais da nossa comida. Já pensou em descrever uma comida paraense? Recomendar, a maniçoba. E falar então da nossa música. Muito bom conversar sobre isso. Você conversar sobre isso, poder ter esse intercâmbio cultural, falar das nossas landmarks. Né? Como é que a gente fala em português? Eu tô com dificuldade de traduzir agora as landmarks, os nossos pontos turísticos. Oh, meu Deus, foge, né? Não tem jeito. Foge. Então, imagina, e tem muitos alunos que não conhecem todos. Então, eu falei assim, revisitem todos os pontos turísticos. Pensem aí como vocês podem descrever os pontos turísticos, falar dos nossos pontos turísticos, da nossa comida, da nossa cultura, da nossa música. Eles perguntam muito com relação que a gente não se lida, né, sobre a população, quantos nós somos aqui em Belém. Eles vão perguntar provavelmente qual é o nome do rio, qual é a extensão do rio. Tudo eles perguntam, eles adoram o número. Verdade, Então, eles perguntam essas coisas. Então, uma dica aí, procure saber disso, porque na hora vai ser uma troca cultural muito rica. E vai fluir. Vai fluir, com certeza. Belém está se preparando para dar show, né? Então, gente, dá tempo de correr atrás, né? De aprender um pouquinho para a gente se comunicar com os nossos visitantes e como a gente sabe receber bem, com muito carisma, né? A gente somos pessoas que a gente abraça quem vem de fora. Então,
com a COP30, nós estamos aí para dar o nosso melhor. Tu vai usar o teu to be agora. Vamos lá. Vai lá. Gente, eu não sou bem. Então, Márcia, Gente, professora agradece, Márcia, o Clube do né? Café agradece. A Carmen vai Muito obrigada. falar com você Muita aí gentileza mais de coisinhas. estar aqui. Muito obrigada mesmo. E eu espero que esse bate-papo se multiplique, né? Que a gente faça outros encontros com várias temáticas, sempre buscando aí, né, a língua inglesa como um foco, né? Então convide o seu amiguinho para tomar um café e tchim, obrigada, obrigada, professora gente, foi um A Márcia. gente fala até logo em inglês. See you later! See you later. Bye, bye. See you.